Olá, eu sou Léo Saldanha e você está na Escola de Negócios da Fotografia. Para mim está muito claro que tecnologia, arte, marketing, negócios, inovação estão caminhando juntos nessa nova fase para fotógrafos, fotógrafas, artistas visuais, para os negócios também. Negócios não só da fotografia, mas do mercado em geral. Você vê marcas renomadas de luxo ou de massa que estão criando, misturando essas questões todas, de arte, de tecnologia, de marketing, de conteúdo, tudo junto. Os NFTs entram nisso, mas não é só isso no mercado da nova fase da internet Web3. Eu tenho trazido esses conteúdos direto aqui, né? E aí primeiro, antes de começar aqui a entrar nessa matéria recente que mostra a transformação que está acontecendo, né? Eu gostaria de relembrar, né, das atividades que eu tenho realizado e a comunidade NFT para fotógrafos e para fotógrafas é mais do que um ponto de encontro com um curso que atualiza sobre o que é NFT, o que é essa nova fase para a fotografia, que já começou e é puxada pelos NFTs, mas que se conecta com uma internet que é descentralizada, tridimensional, que começa a avançar, né? E que vai avançar cada vez mais aí, isso está bem claro, né? Se você quiser fazer parte desse grupo, é só clicar na descrição aqui desse vídeo ou nas notas do episódio do podcast. E é só reforçar que o NFT para fotógrafos e para fotógrafos se conecta, obviamente, com todas as questões tecnológicas do metaverso, dessa fase da internet. O NFT está puxando tudo isso. Ele já começou, né? O metaverso não. O metaverso ainda está na primeira fase, ainda está muito rudimentar e isolado. Ele não tem uma conexão geral, como acontece com a internet, como a gente conhece hoje. Mas o NFT está puxando isso. E isso é muito interessante. O que é NFT? NFT é um ativo digital único, ou seja, a sua foto, ela nesse ambiente é autenticada, tem procedência de origem, ela tem valor. E a gente precisa de valor na fotografia. O contrário do que aconteceu nos últimos 25 anos, que a fotografia desvalorizou e só vem desvalorizando. Tem gente pagando para trabalhar, tem gente fazendo sessão aí de fotografia social, de família, por R$ 50, né? É um negócio surreal. Então, eu espero que o ambiente mude e eu vejo que o valor para essa nova fase da fotografia está com os NFTs, nessa nova fase da internet Web3, e não acho que isso vai acabar com a profissão de fotógrafo, que o fotógrafo vai virar um fotógrafo virtual. Não é sobre isso. É claro que existem oportunidades também nessa parte, mas se está avançando, é melhor se adaptar e buscar essa mudança e saber acompanhar isso. E é uma forma de remunerar o trabalho que eu tenho feito, né? Então, o NFT para fotógrafos e para fotógrafos é um grupo que não só tem o curso atualizado, como tem esse grupo em várias plataformas para troca de ideias, e uma coleção que a gente está desenvolvendo agora e que vai sair em breve, a coleção N Foto, de fotografias NFT. Quem não entrar agora, e vai sair em breve essa coleção, não sei quando vai ser a próxima, né? Então, fica de fora já dessa primeira coleção de fotografias NFTs numa plataforma bacana que a gente está para lançar. Então, se você está interessado em entrar, nem sei o que é NFT. A gente está dando até essa vantagem de você entender isso com o grupo, entrar nessa coleção, ter seu trabalho convertido sem a necessidade de ter um entendimento completo do que é NFT. Tá? Então, é uma bela vantagem, mas enfim, é só clicar aí na descrição do vídeo, nas notas do episódio, e você vai lá, NFT para fotógrafos, e participa, ok? Bom, as transformações que estão acontecendo nesse mundo da imagem, eu trago aqui uma discussão que tem crescido bastante, uma polêmica. Usar uma inteligência artificial que eu coloco o texto e transforma em imagem, seja qual for a plataforma, existem várias hoje, né? Grátis, pagas ou com crédito, coisa e tal. Você coloca lá texto, homem andando na chuva à noite. E aí ele vai lá em inglês, e aí ele vai lá e converte numa imagem. Detalhe importante, tá? Você coloca uma mesma frase, nunca vai ser a mesma imagem. Então, de fato, você tem uma arte única ali a partir daquela frase. A sua frase, naquele momento, vai gerar uma imagem única. Você entende a, a dinâmica curiosa que existe nisso? Porque é algo raro, né? Se eu colocar a frase é, cachorro correndo na praia no fim de tarde, e eu colocar essa frase e repetir várias vezes para criar uma arte digital única, ali
no caso uma arte digital com a inteligência artificial, ele vai gerar sempre uma imagem diferente. Como se ele fotografasse aquele momento e eu tivesse aquilo único mesmo sendo digital. Não é interessante? Eu acho muito interessante. Quer dizer, você tem algo que é uma espécie de uma Polaroid da inteligência artificial. Olha só a dimensão disso. Tudo bem, então, deixado isso de lado, a gente tem visto fotógrafos criando projetos, colaboram, criam a arte, mas eles usam a inteligência artificial para compor mais alguma coisa. Isso tem acontecido também. E tem pessoas que nunca tiveram nenhum domínio de arte digital e vão lá e usam uma ferramenta dessa para começar a criar arte e converter isso em NFTs e vender isso, inclusive. Eu mostrei o conteúdo aqui lá atrás, já tem alguns meses, do cofundador do LinkedIn que cria com essas ferramentas de inteligência artificial, com texto, ele vai lá e cria algumas obras e converte em NFT. Então está conectado com o NFT, com essa nova fase da internet descentralizada e com a democratização também. Descentralizado no sentido de e está conectado com o Web3 no sentido até de eu não dependo é, de ter os recursos para construir uma imagem. Entendeu? Isso é muito desafiador e muitos artistas não estão gostando disso. E é o que trata essa matéria. Então, como está bombando agora tá ficando de massa. Então, está aparecendo cada vez mais. E aí a matéria que está na Ars Técnica diz o seguinte: inundadas com imagens, né, criadas por inteligência artificial, as comunidades de arte estão proibindo. Teve um vencedor de um concurso, eu mostrei esse conteúdo também, né, um vencedor de um concurso que usou uma inteligência artificial e ganhou o primeiro lugar, e depois o pessoal criticou. Só que ele levou um trabalhão, ele se dedicou a criar aquilo, levou tempo, tinha todo um processo, né? Mas as comunidades estão, parece que, proibindo e vendo isso como uma ameaça, né? E aí a matéria diz isso, ela traz aqui que é, algumas comunidades de arte online estão tomando medidas dramáticas para proibir e restringir a presença em seus sites, entre elas o Newgrounds, Inkblot Art, Fur Affinity, e isso tudo de acordo com o Andy Bio, da Wexy.org. Ele tem acompanhado o Bio, a ética da arte de inteligência artificial de perto no blog dele. E ele notou essas primeiras proibições e relatou isso na última semana. As principais comunidades de arte, a DeviantArt e a ArtStation, não fizeram nenhuma mudança de política relacionada à inteligência artificial. Mas alguns artistas importantes estão muita arte digital criada por inteligência artificial, e eles também estão incomodados com isso. Então, uh, e aí é o seguinte, né? A chegada dessas ferramentas só avança. A gente tem o Stable Diffusion, agora aberto, é uma ferramenta que você pode construir, tem os créditos lá, você pode criar e depois, a esgotar os créditos, tem que comprar. O Midjourney é meio parecido, né? Você tem que ter uma conta no Discord, vai lá e pode criar também. Então está começando isso, e aí está tendo uma batalha no seguinte sentido: os artistas estão dizendo que isso é uma forma de roubo, é uma forma de enganar nos concursos, na criação de arte, enquanto outros estão abraçando completamente a tecnologia. Seja para criar uma imagem a partir de texto, ou para criar colaborações em que ele tem uma foto dele e ele tenta criar alguma outra coisa combinando, enfim. Detalhe importante, né? Se o cara não. Ele poderia criar usando uma ferramenta dessas e nem falar nada. Ou ele poderia usar um software para criar e ele criar no detalhe, né? Tentar criar isso no detalhe, né? Se a pessoa, enfim, hoje tem essa liberdade. A comunidade de artistas ficam ainda uma encruzilhada, segundo a matéria, e aí cria-se essa polêmica e uma polarização, mais uma, entre tantas que a gente tem vivido. No mundo polarizado, de tantas coisas, política, ideologias e tudo mais, essa é mais uma delas. E aí, a matéria fala aqui: ao proibir a arte criada por meio da síntese de imagens em seu portal de arte, Newgrounds escreveu, abre aspas, queremos manter o foco na arte feita pelas pessoas e não ter o portal de arte inundado com arte gerada por computador. Mas quem gerou a arte no computador foi uma pessoa, né? Tudo bem. A Fur Affinity citou preocupações sobre a ética de como os modelos de síntese de imagem aprendem com a arte existente, escrevendo, abre aspas, nosso objetivo é apoiar os artistas e seus conteúdos. Não acreditamos que seja do melhor interesse da nossa comunidade
permitindo que o conteúdo gerado por inteligência artificial no site. Então, são alguns dos movimentos e está criando esse debate e profissionais da arte, comunidades, se os softwares criariam obras ilimitadas e que isso gera uma coisa meio vira de massa, né? Então a ética da arte é o debate que está se levantando. E aí a matéria fala que essa onda de ferramentas permitem que, com um prompt, que é uma descrição escrita, você crie uma obra do jeito que você quiser. E, e aí você tem até um exemplo aqui, ó, essas obras aqui foram criadas com prompts, perdão, no Xwork. Então, cria-se esse debate, está rolando essa discussão, e aí aqui a matéria até fala que muitos estão criando resultados muito interessantes e impressionantes. Os textos mais bem-sucedidos referenciam artistas e sites de arte existentes pelo nome. Então, misturar artistas pode criar novas misturas inovadoras. Por exemplo, um prompt que criou a mulher robótica no centro da imagem, no topo nesse artigo, no Stable Diffusion. Foi assim. Eles colocaram o texto: belo choro, androide mecânico feminino, meio retrato, ambiente detalhado intricado, foto realista, intricada, elegante, altamente detalhada, pintura digital, arte conceitual, suave, foco afiado, ilustração, arte Greg Rutzkoff e Alphonse Mucha. E aí o resultado foi isso aqui, esse texto que ele colocou deu nessa obra aqui. Uma obra bem interessante, inclusive. Então, depende da descrição, não é só que eu poderia colocar ali um gato molhado na chuva, né? Sei lá. E aí vai também da capacidade de texto. Então, ah, a gente está vendo essa discussão, e aí a discussão aqui fala, né, que os pesquisadores estão tá tendo uma evolução, que as obras de arte estão evoluindo, as ferramentas também estão sendo treinadas para avançar, e e alguns artistas estão incomodados porque essas redes são redes neurais que elas aprendem com outras obras de arte. E aí, outro motivo da irritação dos artistas é o seguinte: as obras deles estão entrando nos bancos de dados dessas ferramentas para treinar a inteligência artificial. Então, alguns artistas estão incomodados porque eles começaram a descobrir, por exemplo, no Stable Diffusion, que é uma dessas plataformas famosas, que suas obras de arte estavam lá, né? O Charlie Warzel, ele escreveu um relatório sobre isso na The Atlantic, que é uma publicação super séria e respeitada dos Estados Unidos. E aí ele falando que esse debate vai continuar e isso é complicado. Então, eu tinha comentado disso no seguinte sentido, né? Para onde está caminhando a tecnologia, a inteligência artificial e a arte? A arte é sempre algo subjetivo, né? Lá atrás, quando a fotografia surgiu, tinha um debate sobre a pintura e a fotografia, e alguns dos pintores abraçaram, né, retratistas, por exemplo, abraçaram a fotografia e não abandonaram a pintura. E fizeram colaborações, coisas e testes, experimentações, e alguns mergulharam mais nisso. Depois veio a manipulação no próprio analógico, de mudar fotos, e tem fotos de guerra famosas e outras coisas que foram manipuladas. E não deixa de ser um tipo de alteração usando tecnologia. E aí você vem para um momento em que qualquer um pode criar uma imagem e essa imagem é única a partir daquele texto. Mesmo que ele repita o texto, o mesmo texto vai ter uma imagem única gerada. Então isso é um fato interessante. Outro fato instigante é o seguinte: a gente está chegando num momento de inteligência artificial, e elas já estão concorrendo em concursos e tem até projetos de competição, né, de algoritmos que são trabalhados por humanos e ganham e ajudam a financiar esses projetos, que criam obras de arte bem interessantes. E a gente está vendo curadoria de equipamentos. Essa semana, a Insta360, uma câmera 360 graus, ela vem com a capacidade de selecionar os melhores momentos. Uma câmera 360 graus que vem, é pequenininha, e tem inteligência artificial que seleciona os melhores momentos para você. Drones já fazem isso. Não é difícil imaginar que, em questão de alguns anos, a gente tenha essa junção de esses algoritmos
e a inteligência artificial entrando nos hardwares de tal maneira a que eles consigam combinar as coisas e até misturar, de repente, essas tecnologias, como a gente está vendo aqui. Então, é algo que, e talvez, ao invés de ser texto escrito, eu possa usar um drone num lugar e ele ter lá a inteligência artificial, e ao invés de ele precisar do texto escrito, eu falar o texto para ele, e ele vai fazer. Ele está gravando o pôr do sol, ele está com esse algoritmo, e eu falo para ele: faça o pôr do sol com estilo mais vermelho, cyberpunk, não sei o quê, ficção científica, e ali ele pega aquela imagem feita na hora e aproveita essa tecnologia tipo essas aqui que a gente está vendo, e dentro do processamento dele com 5G ele já faz uma, uma criação que mistura uma imagem real que ele gerou com a curadoria do artista, mas via frase, via áudio, como GoPro já atende chamados e tudo mais, e a gente vê uma mistura aí. E a curadoria dos equipamentos também, quer dizer, para consumidores que não querem ter que criar, deixa para o computador criar. Isso está acontecendo, isso é fato. E há uma grande evolução nesse sentido. Então, é uma discussão aí que está acalorada, mas independente de tomar partido, se é melhor ou não, eu vejo com bons olhos isso, porque essas obras que estão concorrendo em concursos ou é, essas criações é mais um estímulo à criatividade, depende do texto, não é toda obra que sai boa e se está inundando, são mais pessoas se interessando por criação, por desenvolvimento e coisa e tal, e possibilidades até de novos projetos que a gente nem imagina que podem surgir a partir disso e devem começar a surgir. Então, é sobre possibilidades. E sim, essas obras serão vendidas como NFTs. Então, se conecta de novo com. Muitos estão fazendo isso. Eu mesmo converti algumas das obras que eu criei com texto em NFT e vou continuar fazendo isso. Acho muito interessante, né? E acho que é uma possibilidade que vai caminhar e vai avançar, no mercado. E fecho aqui de novo, convidando você a participar da comunidade NFT para fotógrafos, que trata desse ambiente, né? Se você tiver interesse, você pode participar na coleção Anifoto, inclusive com arte gerada por essas inteligências, ou com suas fotos, ou combinando isso. A criação é sua, ou combinando pintura com fotografia, e assim vai, ou até com vídeos, porque também podem ser convertidos em NFTs. As ferramentas estão aí. Eu gosto muito da frase, né? Que se não pela tecnologia, se apaixone pela missão. Eu acho que esse é um caminho interessante. E me faz lembrar também do filme do Blade Runner 2049, que tem uma designer de memórias. Será que a gente vai chegar num momento em que eu vou chegar para uma inteligência artificial dessas e poder falar, seja com texto ou falando mesmo, faça com base nas informações, né? Eu alimento essa inteligência artificial com as informações da minha família e vou falando para ele criar uma cena nossa em tal lugar. E ele vai desenvolvendo aquilo com hiperrealismo. No filme 2049 ela faz isso. Ela vai criando ali com o equipamento memórias que vão ser colocadas em Androids, uma coisa muito surreal. Mas a gente está caminhando para uma coisa nesse sentido, né? De um avanço em que as possibilidades realmente são infinitas. Ok? Então é isso. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Um assunto interessante, super de ponta, e acho que merece sim o debate e um olhar sobre essa questão. Obrigado e até a próxima.